Você sabia que todas as pessoas que estão presas no Brasil também têm direitos? Mas diz aí, o que você acha? Essas pessoas têm mesmo seus direitos respeitados? Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre qual é a realidade das penitenciárias aqui no Brasil e entender como os direitos dos detentos acabam sendo violados e como eles podem ser protegidos de acordo com a lei aqui no Brasil. Olá, humanos! Oi. Ela não sabe a vinheta do próprio canal. Não é vinheta, oi? Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Eu sou Maria Cláudia Batista. E eu, Ellen Barbosa. E seja muito bem-vindo para mais um vídeo! Yeah! Hoje nós vamos falar sobre um grupo de pessoas que têm os seus direitos constantemente violados, os detentos. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Desde quando pessoas que cometeram crimes e estão presas têm direitos? Ah, queridos humanos, todos nós temos direitos, independente se cometemos algum crime ou não. E isso não é a gente que tá falando não, tá? É a lei. A Lei de Execução Penal de 1984 garante a alguns dos principais direitos dos detentos dentro do território brasileiro. A LEP trata das regras de tratamento dos presos, remissão e cumprimento de pena e também condições de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a situação desumana nas penitenciárias não é uma preocupação só aqui do Brasil não, tá? Ela também reflete no cenário internacional. Outros países e organizações internacionais têm essa mesma preocupação. Um exemplo, né, é o primeiro Congresso das Nações Unidas para Tratamento de Encarcerados e Prevenção do Crime, de 1955, que aconteceu lá em Genebra, na Suíça, né? Esse congresso, além de se preocupar com todas as questões de direitos de todos os encarcerados do mundo todo, também se preocupa com a situação dos... Tá boa? Também se preocupa com a situação dos encarcerados aqui no território brasileiro. E agora que você já entendeu que é importante discutir sobre os direitos dos detentos e que falar sobre isso não é mimimi, a gente trouxe para vocês 3 situações em que esses direitos são violados e que acabam ferindo diretamente os direitos fundamentais dessas pessoas. A superlotação, somada à falta de higiene básica, são um dos principais problemas enfrentados por detentos brasileiros, né? Em uma cela construída para abrigar 8 pessoas, acaba tendo 60, 70, 80. Mas é só falar disso que aparece algumas pessoas, né? Ah, se você quer conforto, não cometa nenhum crime e fique no conforto da sua casa. Gente, vamos conversar. Essas pessoas estarem em uma situação... Apareceu? Essas pessoas viverem numa situação desumana como essa não faz parte da punição pelo crime que eles cometeram, tá? A punição delas é ficar um determinado período em reclusão e depois de cumprir essa pena, voltar a conviver em sociedade. Agora, passar por esse período numa situação desumana como acontece, não faz parte de punição nenhuma. O problema maior, né, não tá no nível de crime que essas pessoas cometeram, e sim na necessidade do Estado de ficar prendendo mais pessoas do que eles dão conta. E aí, por isso, os detentos acabam tendo condições de vida muito precárias. Isso acaba fazendo com que... Nossa, tá muito bom. E isso acaba fazendo com que os detentos tenham... Tá nervosa, tá? E isso acaba fazendo com que os detentos sejam excluídos e esquecidos, vivendo em condições desumanas e tendo seus direitos desrespeitados. Para vocês terem uma ideia, as mulheres têm seus direitos constantemente violados. No período menstrual, por exemplo, elas não têm nem acesso a absorvente. E se tem, esse produto muitas vezes está vencido. E aí que surge essa questão? Se o Estado quer manter essas pessoas presas, então que ofereça infraestrutura para que elas possam ficar nessas condições com a mínima dignidade e sem ter os seus direitos desrespeitados. Tudo isso relacionado à higiene, saúde e instalações é assegurado pela Lei de Execução Penal lá na seção 2. E dito isso, bora pro segundo tópico. Muitos detentos são violentados dentro das celas e isso fere diretamente os seus direitos fundamentais e sua própria segurança, né? Assim como essas pessoas precisam de um espaço adequado, alimentação e higiene, também é dever do Estado que elas cumpram as suas penas em segurança. Mas muitas vezes os detentos são agredidos até pelos agentes penitenciários.
E a justificativa é como se a punição não tivesse sido suficiente, sabe? Eles estão cumprindo a pena, mas eles merecem um castigo a mais. Então, muitos agentes penitenciários acabam partindo para agressão física, para violência, como uma forma de aumentar a punição pelos crimes que essas pessoas cometeram. Já as agressões por parte de outros detentos são fruto de uma rivalidade interna dentro das penitenciárias brasileiras, né? Eles criam uma lógica entre eles mesmos. Nossa. Tem problema com o português, tá, gente? Com plural. Eles criam uma lógica entre eles mesmos e quem acaba desrespeitando isso, né, acaba pagando e aprendendo a lição através de agressões. E mesmo com todas essas agressões acontecendo nos complexos penitenciários brasileiros, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 45, garante que qualquer agressão feita sem embasamento legal é crime. E por último, os detentos, quando saem das penitenciárias, acabam não encontrando apoio. Para vocês terem uma ideia melhor, o sistema penitenciário brasileiro existe para que as pessoas que cometeram algum crime possam ficar em reclusão por determinado período e depois desse tempo voltem para a sociedade, possam conviver com as outras pessoas sem cometer esses crimes novamente. Mas na prática, né, infelizmente as coisas não são bem assim. A maioria dos detentos brasileiros, depois de cumprirem a sua pena, acabam não recebendo esse amparo e esse cuidado do Estado, né? Apesar de que isso tudo é garantido na Lei de Execuções Penais lá no artigo 25. E quando essas pessoas saem das penitenciárias, elas encontram muita dificuldade para se realocar na sociedade novamente, sabe? Muitos são discriminados e não conseguem nenhuma oportunidade de trabalho por ser ex-detento. E essa falta de amparo do Estado, né, na realocação dos detentos na sociedade, acaba fazendo com que haja um ciclo vicioso. É como se fosse, por exemplo, um ex-traficante. Ele traficou para conseguir dinheiro, foi preso e ficou por um período em reclusão. Quando ele sai da penitenciária, ele vai tentar conseguir dinheiro de certa forma. E se ele não consegue uma oportunidade de trabalho, ele vai voltar, consequentemente, para o tráfico, que foi o local onde ele consegue um dinheiro mais fácil. E dessa forma, né, acaba existindo essa legitimação do ciclo vicioso e isso fere diretamente aos direitos desses detentos. Mas o que a gente precisa realmente entender é que, independente do crime que essas pessoas cometeram, são seres humanos que a gente está falando, tá? E eles têm direitos fundamentais e garantidos em lei. E só para deixar claro, né, a gente não tá aqui querendo passar pano para ninguém. Bem pelo contrário, a gente sabe muito bem os crimes que essas pessoas cometeram e eles devem pagar por isso. Mas não quer dizer que o Estado tem que negligenciar esses direitos básicos para essas pessoas. E é isso, queridos humanos, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham entendido realmente que os detentos têm direitos e merecem ser respeitados na nossa sociedade. E se vocês gostaram do vídeo, né, ou aprenderam pelo menos um pouquinho com ele, fica à vontade para deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar com geral. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentem aqui se vocês já sabiam dessa realidade das penitenciárias brasileiras e qual a opinião de vocês sobre isso. E também fiquem à vontade para seguir a gente nas redes sociais, porque assim, não queria dizer nada não, mas a gente gosta muito do que a gente faz, então vocês vão gostar também. Nossos IGs estão aqui pra vocês. Nossa, eu bati na menina aqui. É isso. Tchau, manos, e até o próximo vídeo. Graças Glória a Deus amado, eu não aguento Jesus, mais aguentar mais gravar esse isso vídeo. aqui.